nós somos do projeto Erga Omnes e o tema de hoje é assédio moral no ambiente de trabalho. Estamos hoje com a estudante de Direito Melody e ela vai explicar para vocês um pouquinho sobre o tema. Olá! Olá! Tudo bem, doutora? Tudo bem? O assédio moral no ambiente de trabalho, ele é o bullying da vida adulta. Então, ele é caracterizado por uma conduta que expõe o trabalhador a situações constrangedoras e repetitivas durante a jornada de trabalho. Então é aquilo que acontece um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não. O trabalhador ele vai sofrendo, né, esse assédio geralmente por parte do patrão. Isso, é corriqueiro, mas existe classificações do assédio moral dentro do ambiente de trabalho. É mais corriqueiro nas relações onde há hierarquia, ou seja, de um chefe dirigido a um subordinado. É o mais comum. É o mais comum que a gente mais tem noção no dia a dia. Isso. Mas tem outros tipos também, não é? Sim, tem o horizontal, que o assédio moral entre os colegas de trabalho que estão no mesmo nível hierárquico. Exatamente. Tipo na hora do café, do happy hour, sim, deixa um dos colegas de lado, todo mundo sai, toma seu cafezinho e deixa um coleguinha lá, esquecido. Exatamente. E esse também é bem comum, né? Também. Temos mais um, né? Tem o assédio moral ascendente, que é de um trabalhador subordinado contra o seu chefe, que daí é aquele motim, né? Motim, geralmente é para derrubar o chefe. Exatamente. Eles se reúnem um complô para derrubar aquele chefe. Exatamente. É menos comum esse, mas ainda acontece. Mas ainda acontece em algumas empresas, né, que tem maior número de funcionários, sim, ainda tem hoje em dia. Olá, gente! Estamos aqui com mais um vídeo no Efeito Erga Omnes e hoje eu estou aqui com a doutora Rebeca e ela vai estar falando um pouquinho sobre as formas do assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Tudo bem, doutora? Tudo bem? Olha, Melody, nós temos tantos exemplos de maneiras que ocorrem o assédio moral no ambiente de trabalho. Eu vou citar só alguns exemplos para vocês terem uma ideia. Num dos exemplos, que é muito corriqueiro, o patrão, ele não transmite para os seus empregados as informações de como deve, ocorrer o serviço. Se o empregado não recebe as orientações, o que vai acontecer? Ele não vai desempenhar bem as tarefas. Sim. O que vai ser um prato cheio para o chefe, porque ele vai ter como criticar, como recriminar, mas é uma armadilha, ele faz isso de propósito. Outro exemplo é quando o patrão, ele priva o seu empregado de usar, por exemplo, computador, celular, instrumentos, que hoje em dia a gente usa muito, né? Computador, sim, celular. E se ele precisa, por exemplo, do computador para mandar e-mail, e o chefe tira isso dele, ele também não vai desempenhar corretamente. Torna impossível, né? Isso, como eu falei, o chefe aí dá um prato cheio para o chefe poder recriminar o trabalho do empregado. Outro exemplo muito comum e perigoso é quando o patrão ele não leva em conta as recomendações médicas do seu empregado. Por exemplo, o empregado não pode carregar peso e o patrão faz ele carregar a caixa pesada. Então isso eu acho que é o mais comum, isso ocorre muito. É uma forma do empregador forçar o empregado a querer sair, né? Querer sair, né? Pede pra sair, quem lembra desse filme, né? É uma forma, exatamente. Outra forma muito comum é o patrão separar essa vítima, de assédio moral, quem ele está assediando, dos demais colegas. Quer um exemplo comum? Muito comum? Suponha que tenha um empregado que as pessoas gostem de ser atendidas por ele, aquela pessoa simpática, extrovertida. O chefe de olho nisso fala assim, não, meu empregado não vai brilhar mais que eu não. Põe numa salinha separada nos fundos, sem acesso ao público. Isso é extremamente comum, gente. Outro exemplo é quando eles ignoram a presença do empregado. É como se fosse uma pessoa invisível. Nossa, constrangimento puro. Sim, isso é muito prejudicial, né? Mais pra frente pode desencadear uma depressão, entre outras formas. É que é muito comum isso mesmo. Outra forma, o patrão não vai falar com o empregado, mas ele manda bilhete. O empregado vai almoçar, vai no banheiro e quando ele voltar vai ter um bilhetinho lá no computador. Por que não conversar? Por que não falar? Por que essa comunicação por escrito? Sabe aquele gesto de desprezo? Eu falo, você está falando comigo, aí eu faço aquele, tá, o que você quer? Sim, muito corriqueiro hoje. Demais, demais.
Então até desanima a pessoa, né? Pô, como é que você vai conversar com seu patrão se você sabe que ele vai agir dessa maneira? Aqueles suspiros, né? Isso é muito comum. Limita muito a relação do empregado com o empregador, né? Isso. E hoje em dia tem outra, hein? Fofoca. O patrão que espalha a fofoca do empregado. Pode ser verdade, mentira, ele começa a espalhar. Começa a criticar a vida privada do seu empregado. Fica lá no Facebook do empregado, fica no Instagram só vendo tudo o que ele está fazendo. Ah, tá na praia. Ah, por isso que você não está trabalhando direito, só viaja. Fica criticando tudo que ele faz. Entendi, já. Ah, chegou atrasado porque ontem estava numa festa. Sim, começa a usar de atitudes alheias, né, ao profissional do empregado para prejudicar ele. Isso quando não zomba das origens. Seja por alguma região da onde esse empregado vem, do sul, do norte, faz aquelas piadinhas, ou por causa da religião, não importa a origem, faz sempre um motivo ali de piadinha. Outro exemplo, tarefas humilhantes. Sim, já vi. O empregado foi contratado para um fim e o patrão manda ele fazer outra coisa, algo humilhante para esse empregado. Ou então falar aos gritos, bater na mesa, fechar a porta na cara. Também ocorre o assédio sexual também, propostas, vamos sair, se você sair comigo, vai ter uma promoção, se você não sair eu vou reduzir seu salário. Tem aquela agressão, aquele tapinha também, nem que seja de leve. Como eu falei, fechar a porta na cara também é muito comum. Você não vai participar dessa reunião, fecha a porta. Esses são só alguns exemplos muito corriqueiros. E temos muitos outros também. Olá! Hoje estamos com mais um vídeo do Efeito Erga Omnes. E hoje vamos falar sobre como ocorre o assédio moral com a Melos. Olá, tudo bem, doutora? Tudo bom? Então, o assédio moral ele começa como algo inofensivo, como se fosse uma brincadeira, e vai aumentando até que a vítima se sinta totalmente inferiorizada. Então basicamente é isso, começa como uma brincadeira repetitiva diariamente e vai tornando cansativo para a vítima. E o trabalhador ele se sente desvalorizado, fica menos eficiente, ou seja, ele se torna menos produtivo dentro do trabalho dele, no desígnio de suas funções, e ele pode até ser afastado pelas consequências que o assédio moral pode acabar gerando. Olá, estamos aqui novamente com a doutora Rebeca. E agora eu gostaria de saber por que o chefe comete essas atitudes com os seus funcionários? O que leva o chefe a cometer, ser tão desagradável e ter essas atitudes? Bom, primeiramente vamos falar quem é esse chefe. Geralmente ele não é um chefão, dono de uma empresa. Ele é um pequeno chefe de um pequeno setor, e ele tem a SPP. Gente, SPP é a Síndrome do Pequeno Poder. E é uma forma dele compensar a sua fragilidade. E geralmente o trabalhador tem alguma característica que o chefe quer se apropriar, que pode ser a beleza física. De repente aí no caso das mulheres tem a chefe, aí chega uma nova empregada que é mais bonita dela, rola um ciúminho, às vezes a qualificação profissional. O chefe tem ali até uma faculdade e o seu empregado não. Ele tem doutorado, pós-doutorado, já publicou vários livros, ou às vezes o seu empregado é mais simpático. A situação financeira, às vezes o chefe só viaja aqui no Brasil e seu empregado não, faz várias viagens ao exterior. Então esses são alguns motivos que faz com que o empregador cometa o assédio moral com os seus empregados. Agora, a doutora Denise, que é psicóloga, vai responder pra gente quais as consequências que o assédio moral gera na saúde do trabalhador. Quais são, doutora? Então, Rebeca, na maioria dos casos, a vítima precisa de um tratamento com medicação. E o assédio moral ele provoca um profundo estresse no trabalho, que desencadeia várias doenças, como doenças de estômago, doenças do coração, emagrecimento, insônia, bulimia, problemas de drogas, alcoolismo, uma depressão, entre várias outras. Aquele ambiente muito negativo, né, estresse, acaba gerando, né, diversos males na saúde, sim. Tá certo. Doutora Denise, me responda agora.
E quando o trabalhador ele se afasta desse ambiente em que ele adoeceu, ele melhora? Sim, ele melhora quando ele sai de licença. Sim. Porém, quando o empregado retorna ao trabalho, os sintomas reaparecem. Por quê? Porque ele está de volta ao ambiente que o adoeceu, ameaçador. Então, o ideal seria esse empregado, se ele continuar trabalhando nessa empresa, pedir para mudar de setor. De repente, isso já traz uma melhora, né? Que ele sai um pouco daquele ambiente que acabou causando tão mal em sua saúde. As estratégias, né? Usar outras estratégias para continuar nesse ambiente. Exatamente. Olá, gente! Estamos aqui com mais um vídeo no Efeito Erga Omnes e hoje eu estou aqui com a doutora Heloísa e a gente vai estar falando um pouquinho sobre as formas impeditivas do assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Então, doutora, tem como impedir o assédio moral dentro do ambiente de trabalho? Então, o trabalhador, ele tem sempre que registrar todos os indícios desse assédio. Como, por exemplo, ele tem que tirar fotos, ele tem que tirar xerox, fazer gravações. E quando houver um processo judicial, ele sempre tem que procurar testemunhas que presenciaram esse assédio que ele teve nessa empresa. O trabalhador, ele tem que evitar conversar com o agressor quando ele estiver sozinho, principalmente para ele conseguir testemunhas. Se ele conversa sozinho, ele não vai ter ninguém que veja ele sofrendo esse assédio e não vai ter testemunhas para provar depois. O empregado, ele deve procurar o RH da empresa e o sindicato, o Ministério Público do Trabalho e também procurar um advogado para correr atrás dos seus direitos quando houver esse assédio. E sempre buscar também, o principal, é o apoio familiar, pois muitos casos de assédio moral no ambiente de trabalho desacarreta depressão, entre outros problemas que esse empregado pode estar gerando nele e ele até deixar de trabalhar devido a esses traumas que ocorrem. E se o empregado, no caso em questão, ele for demitido, o que pode acontecer com esse empregado? Então, há uma lei que diz que caso haja despedida desse trabalhador por parte do empregador, essa despedida ela pode ser anulada, ou seja, o empregado ele pode haver a reintegração desse empregado. É importante frisar que a vítima do assédio moral tem o direito também de requerer indenização na Justiça do Trabalho por ter sido humilhado e sofrido esse assédio.